vamos lá. Abrindo então aqui o mapeamento dos primeiros passos, agora aprofundando mesmo nessa questão das displasias e das patologias, logo de cara já vou te falar, se você se sentir inseguro ou se você achar que precisa de um outro profissional, de uma questão multidisciplinar, de um médico para te apoiar em algum momento, você não precisa temer isso, tá bom? É normal e é comum que em alguns casos você vai precisar realmente criar um processo mais sistêmico ou multidisciplinar ou vetorizado, onde você vai realmente amplificar o processo todo. Por isso que tantas partes do curso, até aqui, e no material complementar também, eu falei tantas vezes da alimentação, eu falei tantas vezes do óleo terapêutico, eu falei tantas vezes de tantas outras possibilidades, porque tratar couro cabeludo e tratar cabelo, tratar fio, é tratar o ser humano, né? Por isso a terapia capilar humanizada. E não necessariamente você vai fazer em todos os casos isso sozinho, tá bom? Muitos casos você vai conseguir, mas outros você vai precisar de um apoio, de um trabalho conjunto, certo? Então assim, vamos em frente. Primeiro que a gente vai falar é o famoso piolho, né? A lêndia, nome científico aí, pediculose. O piolho, por incrível que pareça, ele parece uma coisa que não tem, poucas pessoas têm, a gente quase não vê, a gente acha que não tem, mas infelizmente é exatamente o contrário disso, as estatísticas dizem exatamente o contrário. O problema é que a gente talvez não saiba identificar o piolho, talvez a gente não consiga perceber que existem tantas pessoas com piolhos, com lêndias e com infestações desse tipo. E eu vou te falar uma coisa muito séria, nem todos os casos ele coça, sabia disso? Não é uma característica homogênea a questão de coçar. A pessoa pode estar com o piolho, né, pediculose, e pode não estar coçando. E eu vou te dizer mais uma coisa, você acredita que isso não é uma questão de higiene? Sabia? Isso não significa que é porque a pessoa lavou ou não lavou, lava ou não lava o cabelo. A maior parte das vezes, piolho é dado por material compartilhado. Por exemplo, a pessoa vai fazer o cabelo com você ou em outro lugar, ou em outro salão, ou na barbearia. E aí o profissional usou um pente com alguém que tinha o piolho, a lêndia, etc. Aquilo se pega, se contamina de um equipamento para o outro, né, de um material compartilhado, como também material compartilhado em lugares comuns, né, tipo escolas, então ou casa onde tem mais de uma criança, e eu vou te dizer, não é só criança não, é adulto, e não é só gente que mora em bairros simples não, gente, é geral, é qualquer tipo, qualquer classe, qualquer faixa etária, não tem essa, e tem muita gente que tem, e muitos problemas de acessórios de cabelo também que se contaminam muito nessa contaminação cruzada, tá bom? Por que a pessoa pode ter piolho? Porque ela tem contato com seres humanos. Porque ela foi em algum lugar usar alguma coisa no cabelo dela ou não. Ou porque ela teve contato, abraçou alguém que estava com piolho e o cabelo encostou e na hora o piolho... Porque piolho não pula e não voa, tá bom? Ele não salta, ele rasteja. Né? Então, como ele rasteja, ele pode ter dado uma grudadinha ali e aí pode, infelizmente, ter contaminado. E aí, qual o problema disso? O problema é que uma fêmea bota de 7 a não sei quantos ovos, acho que 14, enfim, são dados muito científicos, tá? Para essa fase agora. E num raio de uma semana ela prolifera muitos. Então, ela tem uma capacidade de, assim, 15 dias infestar uma cabeça e você nem entender de onde que veio, como é que foi, como é que tá. Então você precisa treinar o seu olho e ficar bem atento para você conseguir aprender a detectar isso. E lógico, sempre alertando a necessidade de higienização dos materiais compartilhados. E acima de tudo eu tenho falado, vou pôr aqui embaixo também, tenho falado sobre cada cliente agora ter a sua escova, a sua maletinha, né? Os seus materiais, igual elas têm na manicure. Né? Uns anos atrás foi comum, por riscos de contaminação, elas usarem cada uma o seu alicate. E mais do que nunca, é muito indicado que cada cliente tenha as suas escovas e não compartilhe, tá bom? Igual elas não compartilham escova de dente, não compartilhar escovas de cabelo, por incrível que pareça. Gente, isso é muito sério, tá bom? Tem muito mais gente que tem do que a gente imagina, tá? E tem muita gente que não sabe que tem. Esse que é um problema seríssimo. E a gente tem que ficar
muito atento a essa questão, porque é uma questão que precisa ser tratada, que precisa ser cuidada, e a gente vai ver nos momentos de protocolo, a gente vai ver como que a gente vai tratar isso, tá bom? Esse tipo, por exemplo, é um tipo que dá pra gente tratar dentro da terapia capilar, a gente vai tratar, mas quando a gente vê numa cliente, a gente precisa falar pra ela, tá bom? A gente precisa mapear os primeiros passos e falar, olha, tô vendo aqui alguns corpos estranhos, a gente vai fazer um tratamento, é melhor você rever as suas escovas, tomar cuidado quando você vai nos lugares, até presilhinhas de cabelo, são aquelas pincinhas que prendem o cabelo, podem realmente passar o piolho, gente. Isso é muito, muito sério, tá bom? E para isso vai precisar melhorar os sistemas de biossegurança e higiene de tudo que ela utiliza, né? E ter ser muito discreto no atendimento, na linguagem, que as pessoas se sentem envergonhadas quando a gente vai falar que elas estão com piolho. Isso é muito sério, tá bom? E você também não pode ignorar e fazer de conta que não está vendo e não falar nada. Você precisa ter uma linguagem empática, né? Você precisa ter uma fala empática, uma fala doce, uma fala de acolhimento, mas você vai ter que confrontar isso desde o começo. Se você detectar, você vai ter que falar. E dentro do conceito de sistema multidisciplinar, por exemplo, com as crianças atualmente, quando eu era criança não era assim. Os médicos passam, inclusive, às vezes, um medicamento também via oral. Não é sempre só que são tratamentos à base de shampoos, à base de tratamentos à base de terapia capilar, de óleos. Não é só isso, tá, gente? Tem casos que ele vai sim colocar um caso via oral, e o caso via oral é só um médico que vai poder controlar essa situação. Beleza? Vamos em frente. Caspa seca. O que é a caspa seca? A caspa seca é aquela que a gente vê muito, principalmente nos homens. Que é aquela que quando o cara tá de blusa preta, de terno, de blazer, você vê aquele coisinho branquinho assim na roupa dele, né? Que normalmente quando a pessoa sacode assim um pouquinho, ou quando ela mexe no cabelo, você vê cair aqueles farelinho branco. A caspa seca, ela é um fungo, tá bom? Mas é um fungo que todo mundo tem, tá bom? Fica tranquilo. O problema dela é que ela também, é por isso que eu falei do óleo essencial na aula anterior, da aromaterapia. O que acontece? Ela tem um caráter altíssimo, emocional, pico de estresse, ansiedade, enfim. Todos esses picos emocionais de estresse, eles alteram o pH da nossa pele. Alterando o pH, faz com que o corpo, né, o corpo em si, a própria pele, o próprio couro cabeludo, ele comece a produzir e expelir as nossas células, aquela célula morta, vamos dizer assim, né? E esse processo gera uma aceleração que a gente conhece como caspa seca, tá bom? Isso pode dar no cabelo e pode dar na barba. Então isso é importante para você nos primeiros mapeamentos, porque se você está atendendo um homem e você vê que ele tem aqui, você vê que ele tem, por exemplo, na barba, que ele tem alguma região, você pode tratar, sim, couro cabeludo, e você pode tratar também a parte de pele, de barba, que normalmente eles se incomodam bastante, eles se envergonham, fica presa assim, às vezes aquelas coisinhas branquinhas, e eles fazem assim, suja tudo. Não só dá em homem, mas a maior parte em homem, mas dá em mulher também, porque é natural que todo mundo possa ter, tá bom? Não é natural que continue, né, essa descamação solta, tá bom? Vamos lá. Aí dentro desse conceito, o que a gente tem que fazer para cuidar de caspa seca? A gente tem que fazer um controle desse micro-organismo, que é um fungo, tá bom? E aí por isso que eu ensinei desde o começo, lá atrás, eu estou falando da profilaxia capilar. Por que eu estou falando da profilaxia capilar? Porque antes da gente comprar um shampoo de caspa, antes da gente fazer um tratamento, um pacote de tratamento de caspa, a gente precisa primeiro tentar combater esse processo, né, de micro-organismos do fungo com um produto, por exemplo, à base de enxofre, de águas vulcânicas ou até de carvão vegetal ativado, entre outras coisas que a gente vai sugerir aí durante o curso, para você tentar primeiro controlar no parâmetro de estabilização do equilíbrio de saúde do couro cabeludo, tá bom? Dentro desse conceito, outra coisa, a caspa seca não está ligada à higiene, tá bom? Não é uma questão também de higiene. A pessoa, você vê às vezes caindo, você acha que a pessoa ela não se higieniza direito, não tem nada a ver. É lógico que se a pessoa não higienizar e não tratar,
pode piorar e agravar. Então a higiene ela pode piorar este problema. Mas a pessoa não tem caspa seca porque ela não lava o cabelo. A pessoa pode lavar o cabelo, limpar lá direitinho e instantaneamente quando o cabelo começa a secar, começa a cair de novo, tá bom? Isso não está ligado à higiene, beleza? Então assim, uma coisa que precisa muito controlar é a questão que dá na pele, que dá nessa questão de pele, assim, que ela começa, o que acontece? Ela começa a causar um problema também irritacional, né? Nervoso, emocional. Então assim, ela já tem uma base emocional, normalmente. Aí ela gera um processo tópico na pele, né? Aí esse processo tópico irrita a pessoa, incomoda, ela começa a esfregar, a tracionar, e aquilo começa a criar uma ativação até na glândula sebácea, tudo. Então precisa o quanto antes, quando você vê, você já precisa ir lá, intervir, profilaxia, tratar, cuidar, fazer a coisa acontecer e tentar estabilizar. Nos casos desse tipo de controle, tá? Para caspa seca, eu aconselho sempre uma média, tá? É uma média, né? Não dá pra gente generalizar porque cada organismo é um organismo. Mas uma média de 3 profilaxias, tá bom? Essas 3 profilaxias elas vão ser feitas num ritmo de a primeira hoje, a segunda daqui uma semana e a terceira 15 dias depois da segunda, tá bom? Esse é um processo para a gente conseguir controlar. Depois que fizer essa aqui, a última, a gente vai controlar 21 dias e vai repetir mais uma depois de 21 dias. Depois que a gente fez essa, depois de 21 dias da terceira, nós vamos dar um intervalo de 40 dias e aí a gente vai fazer uma reavaliação para ver se volta, se não volta, como é que tá. E junto com isso a gente vai deixando o nosso cliente com aquela água vibracional, a gente vai fazendo uma interpretação de terapia capilar humanizado, usufruindo dos processos de inalação de óleos essenciais, né? Tudo isso que pode acalmar, tranquilizar esses picos de estresse, tá bom? Beleza? Vamos em frente então. Isso aqui esse é um tipo muito recorrente, tá bom? Pode acontecer bastante, é muito comum, não é contagioso, caspa seca não pega, fica tranquilo, tá bom? É uma condição do corpo, é bem facinho de se tratar e é importante saber que uma caspa seca, shampoo somente não resolve. Né? Se às vezes a pessoa vê a propaganda lá do shampoo Clear, ela acha que se ela comprar o shampoo de caspa vai resolver. Não vai resolver. Não vai resolver, tá bom? Vai limpar na hora e vai ficar aquela guerra do micro-organismo, do fungo ali. Então, por isso, por ser um fungo, vai precisar de uma intervenção de terapia capilar, tá bom? Vai precisar realmente desse processo que você vai mapear os primeiros passos. Vamos em frente. Caspa oleosa. A caspa oleosa, como ela é um pouquinho mais complexa, dentro desse conceito, eu vou fazer o seguinte, eu vou te ensinar sobre caspa oleosa na próxima aula, beleza? Mapeando aí os primeiros passos.